Presença. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação para a gente estar aqui para falar de assuntos interessantes sobre o coração. E o nosso tema de hoje é livre, né? Você pode mandar para cá sua pergunta, 992053030, 992053030. Eu começo aqui com a seguinte situação. Quais são os principais cuidados, Dr. Vander, para uma pessoa que, por exemplo, recebeu alta após uma cirurgia cardíaca? Interessante esse tema e a gente pode aqui distinguir, na verdade, duas questões. Os pacientes que recebem alta num pós-operatório de cirurgia cardíaca, entendendo a cirurgia cardíaca aqui como aquela cirurgia aberta, os dois principais grupos de cirurgias que estão envolvidos dentro dessa cirurgia que a gente chama de aberta são as cirurgias de troca de válvula e as cirurgias de revascularização coronariana, que é conhecida popularmente como pontes de safena e pontes de mamária. E tem um outro grupo à parte que são cirurgias menores, que a gente chama de cirurgias de implantes de dispositivos. Seriam o implante de marca-passo, o implante de um cardiodesfibrilador. Começando por essas que são cirurgias mais simples, o paciente que faz um implante de marca-passo, que faz um implante de um cardiodesfibrilador, primeiro ele tem um tempo de internação hospitalar muito mais curto. Então o paciente geralmente entra no hospital num dia e sai no dia seguinte. A cicatriz da cirurgia é uma cicatriz pequena, geralmente vai ter ali seus 5, 7 centímetros, não dá mais do que, contando aqui, 3, 4 dedos, né? E a cicatriz ela não fica no meio da região do tórax, do peito, ela fica aqui abaixo da clavícula. Ela costuma ter uma recuperação mais rápida do que a cirurgia cardíaca que a gente chama de cirurgia aberta, que é essa outra que a gente vai daqui a pouco falar também. Nessa cirurgia, se você faz a cirurgia para implantar um marca-passo, para implantar um cardiodesfibrilador, o principal cuidado, na verdade, é com a ferida operatória, né? A gente chama de ferida operatória, que é o local onde foi suturado, onde houve a sutura, onde está o curativo, para que não haja uma infecção pós-operatória. Esse é o principal cuidado que a gente tem, associado a um cuidado de não movimentar bruscamente o membro, no caso o braço, onde foi no local, do lado onde foi implantado. Então, se você implanta um marca-passo e a bateria do marca-passo ficou do lado esquerdo, ali no período inicial do pós-operatório, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é recomendado não fazer movimentos muito bruscos e nem pegar muito peso nesse local, até que o gerador ele se assente bem ali no local, o corpo gera uma certa fibrose e estabiliza aquele gerador para ele ficar ali fixo no local. E os fios, consequentemente, que vão até o coração, também não se deslocarem. Esses são os cuidados mais básicos que tem para o paciente que faz essa cirurgia mais simples. Para quem faz uma cirurgia cardíaca aberta, aquela cirurgia de troca de válvula, a cirurgia de revascularização, que é a ponte de safena, aí os cuidados já são um pouco maiores, tá bom? Um dos principais seria o paciente manter uma terapia medicamentosa, especialmente antitrombótica, combatendo a formação de trombos, de coágulos. Por quê? No caso das válvulas, quando você troca a válvula por uma válvula externa, existe um risco que às vezes é momentâneo, se a válvula for biológica, às vezes é permanente, é por toda a vida, se a válvula for chamada de metálica ou mecânica. E esse paciente ele corre um risco de formação de coágulos dentro do coração. Esses coágulos podem sair de dentro do coração e provocar um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Então, é importantíssimo que os pacientes no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca de troca de válvula, eles façam essa terapia antitrombótica. Os que fazem a troca de válvula por uma válvula biológica, essa terapia ela é curta, dura 3 meses, 6 meses no máximo. Nos pacientes que trocam por uma válvula mecânica, essa terapia é por toda a vida. Para os pacientes que fizeram a cirurgia de revascularização, a cirurgia de ponte de safena, é recomendado também a terapia antitrombótica, e aí por uma outra razão, para evitar a formação de coágulos, não dentro do coração, mas dentro das artérias que alimentam o coração, que são as coronárias, que são aquelas que causam o infarto. Então é importante que o paciente faça o uso das medicações corretamente, não apenas essas, que são, a gente chama de terapia antitrombótica, assim como todas as outras medicações que habitualmente são prescritas na alta hospitalar.
paciente muitas vezes sai com essa prescrição e com algumas outras medicações para dar suporte, para dar auxílio ao bom funcionamento do coração. Então é importante que o paciente faça e siga corretamente todas as medicações, para não ter que voltar para a sala de cirurgia. Algumas vezes o paciente não tem essa oportunidade, inclusive. Algumas cirurgias a gente só consegue fazer uma. Por quê? Né? Porque tecnicamente é difícil de se executar. Uma cirurgia de válvula, ela pode ser renovada, ser repetida, né? A gente pode aí ter casos, eu já acompanhei pacientes na época da residência médica que a gente tinha pacientes com 5 trocas de válvula, o que é uma exceção, é uma raridade acontecer, mas paciente com a 5ª troca valvar. Na revascularização, isso é possível, apesar de tecnicamente difícil, mas é possível. Já você refazer uma ponte de safena não é tecnicamente viável, porque as artérias são muito minúsculas. Pra você ter noção, a artéria que alimenta o coração, ela tem 2 milímetros de tamanho. 2 milímetros. O dedo da gente aqui tem 1 centímetro. Você pega o dedo, a largura do nosso dedo, divide em 5 pedaços. Ela é minúscula, a artéria que alimenta o nosso coração. Imagine você dar pontos, fazer uma sutura numa estrutura que tem 2 milímetros e depois você refazer. Tecnicamente não é viável. Até tem, eu acho que eu acompanhei um paciente, eu acho que fez uma cirurgia e depois refez, mas é extremamente raro que isso aconteça. Habitualmente o paciente que faz. Isso é uma regra geral e com raríssimas mesmo exceções, que é uma regra geral que a gente diz para os pacientes. Fez a cirurgia de revascularização, ela precisa ser para a vida toda, porque o paciente não a refaz. Se o paciente precisar desobstruir novamente uma artéria que voltou a entupir, a gente tenta fazer isso via cateterismo, fazer angioplastia, mas não refazendo a cirurgia. Então, é preciso que tenha esses cuidados da terapia medicamentosa para o paciente não voltar a ter a mesma doença que teve antes, tá certo? Além disso, tem a redução de fatores de risco cardiovascular, que podem piorar todas as doenças que levam ao paciente a uma sala de cirurgia. Então é aquela coisa que a gente já sabe, mas que é importante. Controlar bem os fatores de risco, controlar a pressão, controlar diabetes, controlar colesterol, controlar triglicérides, não fumar, não beber, entendeu? Fazer exercícios, lógico, não no pós-operatório, né? Aí entra o que a gente chama de reabilitação cardíaca, que é um outro tema importante. Então o paciente após uma cirurgia cardíaca, ele não vai poder chegar em casa da cirurgia cardíaca, recebeu alta com 1 semana. Habitualmente o paciente passa 1 semana em ambiente hospitalar, depois, se tudo estiver ok, ele é liberado para casa. O paciente não vai chegar em casa, no dia seguinte vai para a academia, isso não pode. Mas aí eu fiquei curioso, essa nova vida desse paciente, ele vai conseguir ir para uma academia, por exemplo? Isso, ele vai conseguir pegar peso? Não no pós, sim, mas sim, depois. Sim. Então, tudo depende de como será a evolução desse paciente. Se o paciente teve uma evolução boa desde o início, o paciente fez uma cirurgia que não teve complicações, foi tudo bonitinho, saiu dentro do prazo correto do hospital, dentro do prazo esperado, não vou dizer correto, né? Dentro do prazo esperado, que é de 5, 7 dias do hospital, foi liberado rápido, está se recuperando bem. O objetivo final de uma cirurgia como essa é deixar o paciente o mais parecido possível com um paciente normal. É lógico que a gente não consegue. O paciente foi mexido, o paciente foi manipulado, mexeram no coração. Então nunca vai ser igual, mas vai ser melhor do que o paciente estava. É assim que a gente espera. Que o paciente saia de uma cirurgia melhor do que quando ele entrou. Mas também a gente não consegue devolver 100% da saúde. Mas o objetivo também não é que o paciente fique prostrado numa cama, prostrado numa rede e nunca mais possa nem pegar um copo d'água para beber e alguém tem que dar. Não, isso não é o objetivo. O paciente, a gente deseja e espera que uma cirurgia bem sucedida permita que o paciente faça suas atividades físicas, inclusive atividades laborativas, que é o trabalho, se for possível, se o paciente tiver condições, a gente gostaria que os pacientes tivessem isso. É lógico que a gente não consegue para todos, mas é o nosso objetivo. Então, nesse processo, a história da academia, a gente entra antes da etapa da academia, a gente entra em algo que é importantíssimo, que pode até ser feito em academia, mas tem um termo diferente, a gente chama de reabilitação cardíaca. É uma reabilitação, você vai reabilitar, reensinar o seu coração a trabalhar sob condições mais pesadas, né? Você, durante um certo tempo, antes da cirurgia, ninguém passa aqui no meio da rua, tá na calçada aqui, rapaz, vou fazer a cirurgia do coração. Isso não acontece. O paciente, geralmente, quando vai para uma cirurgia, ele tem um tempo
que ele está ali sofrendo, lutando contra a doença, e aí não consegue mais, a gente não consegue mais vencer a doença, e aí a gente precisa do auxílio da cirurgia para ajudar a restabelecer, recuperar o paciente. Então, nesse processo, o paciente geralmente, nos meses antes, às vezes anos antes de uma cirurgia cardíaca, o paciente já não conseguia fazer exercícios. Ele mal conseguia dentro de casa andar, ir para o banheiro, fazer xixi, dormir. Tem certas coisas que são difíceis para um paciente no pré, antes de operar. Então, no pós, ele não está acostumado ainda. Então, a gente entra nesse processo que é importantíssimo de reabilitação cardíaca, que seria você fazer exercícios acompanhados com um profissional especialista nisso, geralmente é fisioterapeuta ou educador físico, que tenha um know-how, que a gente chama, uma experiência em acompanhar pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, para que ele vá acostumando, né, o corpo, na verdade, principalmente o coração, a trabalhar em situações em que o corpo está fazendo mais esforço. Agora, eu não sei se é mito ou é verdade, você pode confirmar. Eu já ouvi, não sei em qual local, a pessoa falar que a cirurgia cardíaca, o fato de você ter um problema cardíaco, vai limitar a sua vida, né? Ah, você vai viver menos. Isso é verdade ou é mito? Isso, dependendo da doença que você tenha, dependendo da doença cardíaca que você tenha, você pode ter uma redução na quantidade, que a gente chama de redução na expectativa de vida. Então, você reduz a quantidade de vida, quantos dias de vida, quantos meses, anos de vida você tem, ou você pode reduzir a sua qualidade da sua vida. Você vai viver o mesmo tanto, mas vai viver de uma forma mais limitada, não vai conseguir mais fazer as mesmas coisas. Então, doenças cardíacas, elas podem provocar isso. Uma doença numa válvula, que a gente está tratando aqui, uma doença numa válvula, uma arritmia que requer uma cirurgia para implantar um marca-passo, ou um problema numa artéria coronária que obstruiu, causou um infarto, ou não causou, mas esteve na iminência de causar e precisou que o paciente fosse operado, elas habitualmente, não a cirurgia em si, mas a doença que levou à cirurgia, ela pode reduzir a quantidade de vida. Eu estar com a programação de viver até os 90, mas aí por conta dessa cirurgia, por conta dessa doença, encolheu aí alguns anos na minha vida. Isso viver 85. Vou encolher 5 anos, 6 anos, e eu vou viver só até 85, 84 anos. Isso pode acontecer. Além da redução da quantidade, você pode também ter redução da qualidade, como a gente diz. Você pode nem reduzir a quantidade, não, estava para viver 90, vou viver os 90. Mas dos 80 aos 90, vai ser aqueles 10 anos difíceis, onde visitas frequentes em diversos médicos, por conta de diversas doenças que acontecem. Então, não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. E isso é o que a gente chama de qualidade de vida. Ela passa a ser alterada, né? Essa qualidade de vida ela passa a ser alterada em função da doença do coração. E tratamentos cardíacos, seja medicação, seja cirurgia, eles têm o potencial de melhorar a quantidade, eles dão mais tempo de vida para o paciente e melhorar a qualidade. Porque muitas vezes, quando você está indicando uma cirurgia para um paciente, o paciente ele tem uma expectativa de poucos anos de vida. E quando você faz a cirurgia, se a cirurgia é bem sucedida, a cirurgia transcorre sem nenhum problema, nenhuma intercorrência, você estende a expectativa, a quantidade de vida que o paciente deveria viver em muitos anos para frente. Dando tudo certo, são muitos anos para frente que o paciente poderia ter de expectativa de vida, diferente dele não se submeter ao procedimento. Então, de fato, as doenças do coração, elas podem causar isso, elas limitam quantidade e qualidade de vida e podem fazer com que o paciente não tenha limite a quantidade de qualidade, o paciente não tenha uma vida legal, uma vida boa que viva para a doença. Isso não é o nosso objetivo. Então, a cirurgia cardíaca se encaixa aí como um tratamento, como uma opção para esses pacientes. E aí, por último, a gente falaria dos cuidados domiciliares, né? Fisioterapia respiratória, por exemplo. A maioria dos pacientes que fazem cirurgia cardíaca, essa cirurgia aberta, saem com uma maquininha que a gente chama de Respiron, né? São bolinhas que você tem que respirar ali para ajudar na respiração pulmonar, na reabilitação pulmonar desses pacientes. Fisioterapia motora também pode ser para os pacientes que saem mais limitados, reaprender a andar, a caminhar. Muitos deles, às vezes, passam períodos prolongados, como a gente disse, no pré-operatório, e não consegue nem sequer andar dentro de casa. E aí, para você reabilitar esse paciente
a reabilitação, antes de ir para academia, antes de fazer qualquer coisa, começa por andar dentro de casa. E aí você pode fazer fisioterapia motora para ajudar o paciente a não perder massa muscular, a ensinar novamente ossos, músculos a se posicionarem corretamente quando você vai caminhar. Então isso é muito importante. Tem um último cuidado, que eu acho que é o que a maioria dos pacientes que já passaram por cirurgia cardíaca sabem, que é, aí eu deixei por último, porque todo mundo se lembra disso, são os cuidados com a cicatriz e com a cirurgia, com o que a gente chama de sítio operatório, ferida operatória da cirurgia cardíaca chamada aberta. Por quê? Porque nesse caso da cirurgia aberta, que a gente fala que é aqui na região do externo, o osso do externo, popularmente conhecido como osso da titela, ele é serrado ao meio, né? Ele é serrado ao meio para poder... Reconstitui depois? Ele é serrado ao meio para que você tenha acesso ao coração. Depois, ao final da cirurgia, ele é unido novamente e suturado com fios. A gente chama, são fios de aço. Literalmente são fios de aço para juntar esse osso. Mas o osso, ele está ali apenas unido um ao outro. Ele não está colado na saída da cirurgia. Então, leva-se um tempo de aproximadamente 90 dias para que você tenha a formação do que a gente chama de calo ósseo, que é a cicatriz óssea, né, pela junção desses dos dois pedaços da titela que vão se juntar. Nesse prazo de 90 dias, é extremamente importante que o paciente não faça movimentos abrindo o peito. Então, todo paciente que já fez a cirurgia sabe disso. Cirurgia cardíaca aberta sabe disso. Vai levantar, vai se sentar, tem que cruzar os braços. Por quê? Exatamente para evitar essa abertura dos braços que abre o peito e pode deslocar ali momentaneamente e dificultar a cicatrização. É extremamente importante isso porque uma das complicações mais temidas da cirurgia cardíaca aberta, dessas cirurgias abertas, se chama mediastinite. É uma infecção que acontece nesse osso, no osso do externo, e que invade geralmente a região interna do tórax e que é devastadora. Os pacientes, a gente tem muita dificuldade de tratar esses pacientes, tempo prolongado de internação, passa 1 mês, 2 meses com antibióticos fortes para poder tentar combater essa infecção. Então, evitar a mediastinite é muito mais fácil e muito mais tranquilo do que tentar tratá-la depois que ela aparece. Então, o mais importante seria você fazer, então, esses cuidados, não abrir o peito aqui, fazer, toda vez que você for fazer qualquer movimento com o corpo, você unia os seus braços, colocar aquele na região dos ombros, as mãos na região do ombro, para evitar esse movimento que poderia instabilizar ali momentaneamente a região do externo. Nosso WhatsApp 992053030, o ouvinte pergunta o seguinte: bom dia, doutor Vander. Tenho 59 anos e muitas vezes, quando fico preocupada, meu coração bate muito forte, chegando a me acordar. Isso é arritmia, ela está afirmando, né? E tenho um peso na minha panturrilha. Faço academia. Ela fez essa relação aí. Certo. A gente, essa sensação, essa percepção das batidas do coração, a gente chama de palpitações. Ela, às vezes, vem acompanhada da doença, que é a arritmia, e às vezes elas vêm separadas. Algumas vezes você tem a palpitação, você sente o coração bater, seja forte, seja acelerado, seja as duas coisas, forte e acelerado, e outras vezes você tem o coração batendo fora do seu ritmo normal. O que é o ritmo normal do coração? Bater entre 50 e 100 vezes por minuto e de uma forma cadenciada, parecendo a escolinha de samba. Papá, 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 papá. Se ele bater descompassado, mesmo que ele bata entre 50 e 100, papá, pá, 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 pá. Entendeu? Se ele bater descompassado, é arritmia. Se ele bate devagar demais, abaixo de 50 ou acima de 100, também é arritmia. Lembrando que entre 100 e 120, na maioria das situações, né, 100 e 120 batimentos por minuto, na maioria das situações, são situações benignas. E abaixo de 50, dependendo da situação, 45 a 50 batimentos, também não é uma situação alarmante para a maioria dos pacientes, mas requer um certo cuidado e atenção. Mas o paciente sente esse descompasso? Ele pode sentir, especialmente esse que a gente falou no meio, né, que é quando você está literalmente desritimado. Não interessa, fora do ritmo, né? Não interessa se você está entre 50 e 100, acima de 100 ou abaixo de 100, mas especialmente quando você está fora do ritmo, o paciente pode sentir de fato. Mas o que a gente quer trazer aqui é, algumas vezes o paciente sente a palpitação, outras vezes o paciente tem a arritmia e não sente absolutamente nada, e algumas vezes
o sintoma está casado com a doença, tá certo? Então, esse sintoma que ela está relatando e dizer que tem arritmia depois é algo que é comum que a gente vê aqui. O paciente relata que sente o coração bater e aí quando a gente faz os exames, investiga e descobre que ele tem uma arritmia. Essa associação com o sintoma que ela apresenta nas pernas é pouco comum. A gente costuma ver isso em alguns pacientes que têm insuficiência cardíaca. Por falta de circulação apropriada, o sangue não chega adequadamente até as pernas e aí você pode desenvolver alguma fadiga nos membros inferiores. Mas é muito mais comum que esse sintoma da fadiga nas pernas ele seja relacionado a algo local. Então, é muito mais provável que se trate de um problema de circulação local. Então, são varizes nas pernas ou, às vezes, obstrução nas artérias das pernas, que é o que geralmente é avaliado e acompanhado com o cirurgião vascular e angiologista. Aqui no nosso WhatsApp tem mais perguntas, vamos ouvir. Bom dia, é Maria José. Eu queria saber uma dor que eu sinto, assim, descendo do ombro para chegar no peito. Sabe aquela dor que incomoda muito, muito mesmo? Você sabe dizer o que é? Ela mandou a foto aqui também, e Geraldinho nos mostrou. Pela localização, parece ser no lado do ombro direito, descendo para o tórax do lado direito. Se foi isso mesmo, se não foi uma selfie que está invertida aí, se foi uma foto mesmo do ombro direito para o peito direito, é menos provável que se trate de uma dor de origem cardíaca. Eu sugeriria começar investigando alguma doença no próprio ombro. Existem doenças no ombro, como bursites, tendinites, capsulites, que são inflamações nas estruturas que formam o ombro, que podem causar essas dores e algumas vezes essas dores elas irradiam de fato para a região do tórax, porque o ombro ele é formado por ossos, mas também por músculos que vão até o local que se inserem ali nesses ossos e cartilagem, uma bolsa que a gente chama de bursa, ali no local que amortece, e tendões. Então você pode sentir essa dor irradiada por conta desses tendões que vão repassar, entre aspas, essa dor para a musculatura que está chegando até ali. Então é possível que se trate disso. Ela fala em lado esquerdo. Tudo bem, então deve ter sido uma selfie, né? A foto apareceu. Em sendo a dor do lado esquerdo, o que tem que se observar é se a dor começa obrigatoriamente na região do ombro e desce, se ela for sempre assim, a gente manteria essa mesma sugestão de começar investigando pelo ombro. Se a dor não começa sempre no ombro, se ela algumas vezes começa no peito e se irradia para o ombro, aí seria o caso de começar uma investigação também na parte cardiológica, porque pode se tratar de uma doença cardíaca. Mas se a dor começa no ombro e desce para o peito, eu sugeriria investigar inicialmente a parte ortopédica mesmo, com essas inflamações que a gente mencionou no ombro. E o ouvinte pergunta ao Dr. Wander quais os sintomas de coração crescido. O coração crescido, popularmente a gente chama coração crescido, é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, algumas vezes ela aparece sem sintomas. O paciente pode ter insuficiência cardíaca e não sentir absolutamente nada. Eu tenho, por exemplo, relato de paciente que acompanho já há alguns anos, que tem insuficiência cardíaca, tem o coração crescido e ela faz academia pesada, né? E toda vez me impressiona quando ela volta para o consultório, que eu pergunto a ela, você não sente nada? Não sinto nada. Eu falo, ótimo, graças a Deus. Mas os pacientes podem sentir, os pacientes com o coração crescido, com insuficiência cardíaca, eles podem sentir um conjunto clássico de sintomas. Esse conjunto clássico de sintomas é cansaço, na verdade não é um cansaço físico, é um cansaço respiratório. Então o paciente cansa, geralmente esse cansaço ele piora ao fazer esforços. Então o paciente está em repouso, ele não sente cansaço, mas ele começa a fazer uma caminhada, depois de um quarteirão ele cansa, subiu uma ladeira ele cansa, andou um pouquinho perto de casa, vai ao supermercado e vai trazer 2 sacolinhas de volta, ele cansa. Então esse cansaço, quando você faz esforços, ele é um dos principais sintomas que alertam para a possibilidade de insuficiência cardíaca, o popular coração crescido. O segundo sintoma seria edema, que é o inchaço nos membros inferiores. Então inchaço que geralmente começa lá dos pés ou dos tornozelos e vai subindo em direção às pernas, algumas vezes atinge coxa e até mesmo a barriga. E um terceiro sintoma
que não é específico do coração crescido. Ele pode acontecer com diversas outras doenças, mas ele está aqui relatado também porque acontece com alguma frequência nos pacientes com insuficiência cardíaca, que é a fadiga, né, ao fazer exercícios. Então você vai tentar fazer um exercício, aí fica cansado, fica fadigado, que é diferente daquele cansaço respiratório que a gente falou no começo, né? Então tem uma fadiga, intolerância ao exercício, eu não consigo tolerar fazer qualquer coisa porque eu já me canso. Esse sintoma, vale alertar, ele se confunde muito com outro que é muito mais benigno, que é benigno entre aspas, né? Mas é benigno, que é o descondicionamento físico. O paciente está destreinado, não está fazendo exercício, é sedentário há muito tempo, aí tenta subir 2 lances de escada, aí cansa, fica fadigado, a panturrilha dói, as pernas dói, fica meio morto, né? Isso pode ser um sintoma de insuficiência cardíaca, como a gente está mencionando aqui, mas em outras situações é até mais comum que isso seja causado mais por descondicionamento físico. Só para alertar que não é porque a pessoa está sentindo isso que necessariamente tem. Mas para quem tem insuficiência cardíaca, os sintomas mais clássicos, mais comuns são esses. Existem vários outros, como arritmias, até mesmo dor no peito, não é comum, mas pode acontecer. Mas os mais clássicos é cansaço, falta de ar, na verdade, né? Edema, que é um inchaço nas pernas, e essa fadiga quando faz exercício. Muito bem, Dr. Wander é médico cardiologista, atendendo no Instituto Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, que fica na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, em Caicó. O telefone para contato é o 994 22 31 38. 994 22 31 38. Dr. Wander, obrigado e até a próxima. E eu que agradeço. Muito bem, são